Olha, há alguns meses a gente tem anunciado aqui problemas com marquises, inclusive na Rua da Aurora mesmo. Nós mostramos há 1 ano e meio uma cuidadora de idosos que estava passando, de repente despencou um pedaço do prédio. Ela foi atingida e faleceu. Nós tivemos um outro caso ali na Avenida Norte, tivemos um outro caso de marquises também no Pina. São muitos casos, tá? E aí recebemos uma denúncia pelo WhatsApp sobre as marquises do Cinema São Luís, um prédio histórico, em pleno centro do Recife. As informações é que essas marquises trazem risco para a população. Olha, e quem passa por lá, a pessoa vai passando por debaixo, não sabe nem o risco que está correndo. Acompanhe. Em toda a marquise existem vários pontos com infiltrações. A estrutura de ferro está exposta e parte do concreto está caindo, mas a falta de sinalização faz com que os pedestres nem percebam o risco que correm. Se você não tivesse falado agora, eu vinha tentar isso agora, porque a gente já tem aquela parte que caiu ali, né, matou uma pessoa, e aqui realmente eu não tinha percebido não. Isso é um descaso. Era para eles terem cuidado disso aí, principalmente o dono do prédio, né? Porque souberam usufruir das coisas aqui e deixar a população numa situação dessa. E se acontece algum acidente aqui, você vai procurar um responsável, não tem. Eu não sabia, estou assustada. E agora? Eu espero que se resolva, né? Correndo o risco aqui é terrível uma coisa dessa. Para mim foi uma surpresa que eu não sabia, né? Eu vim andando normalmente e, assim, isso é um perigo, né? Para todo mundo que passa por aqui, né? Olha, o pessoal que me mandou aqui pelo WhatsApp, né, alertou e agora virou reportagem e está alertando as autoridades. Né? Bem pertinho daí, na Rua da Aurora, nós tivemos, como eu disse, há 1 ano e meio, despencou um pedaço de um prédio e acabou matando uma senhora de 62 anos. Nós tivemos outras marquises, este ano, Avenida Norte, tivemos 2 ali na área do Pina, e tivemos incidentes, como, por exemplo, no Recife Antigo, né, com prédios desmoronando, pedaços caindo e atingindo pessoas. Quem trabalha aí nessa área diz que não é apenas a situação do antigo e histórico prédio Cinema São Luís. Há outros prédios em situação parecida. Rapaz, não só essa, mas várias aqui no centro da cidade. Está em situação difícil. Eu passei ali na Avenida Cruz Cabugá, uma senhora mora numa casa, não tem condição financeira, a DIRCOM foi lá e interditou a casa da mulher e deixou ela morando na rua. Agora, essas situações de marquise caindo, cadê o poder público que não pode fazer nada? Eles deviam interditar aqui o Cinema São Luís, o edifício Pessoa de Melo e vários outros que tem por aqui pelo centro da cidade. O negócio está bravo. E a pessoa morre e a família fica aí, o Deus dará. Não tem amparo de ninguém. Com a pandemia, né? Primeiro porque não houve fiscalização, né? Parou a fiscalização. E também, mesmo tendo fiscalização, como o cidadão disse, se for uma casa, né, de uma pessoa que às vezes não tem condições de apresentar um recurso, vão retirar. E a casa vai ser desocupada. Sem esses edifícios. Uma engenheira fala sobre o que precisa ser feito, inclusive de forma emergencial, para controlar o desgaste dessa marquise do Cinema São Luís. As medidas emergenciais, além de isolar a área, é recuperar a estrutura como um todo, tanto eliminando as fissuras, quanto recuperando as armaduras. Esse é um ponto muito importante, garantindo que ela tem um cobrimento mínimo exigido para a área, de acordo com as normas, que também a gente pode pontuar que vale muito, é a impermeabilização e a drenagem correta, porque a gente está vendo que tem tanto a presença de umidade quanto de matéria orgânica, o que compromete muito a vida útil da estrutura. A engenheira, né, ela menciona a situação de interdição, né? Interdição. A Prefeitura do Recife informou que interditou o trecho da calçada da Avenida Conde da Boa Vista, em frente do edifício Duarte Coelho,
para que o condomínio proceda com os reparos necessários à marquise e as estruturas de concreto que estão danificadas. Os comerciantes do local foram notificados para que fossem realizadas com urgência as obras. Como isso não aconteceu, o poder público optou por novas notificações e pela interdição do trecho da via para que seja realizado o serviço. A interdição não vai interferir no funcionamento do Cinema São Luís, cuja entrada fica na Rua da Aurora. Olha, veja só, na reportagem fica muito claro que este é um problema que não é único. Tá? Está muito claro na reportagem. É um monte de prédio em situação parecida e que não tem vistoria. Basta o setor de engenharia da prefeitura ou a DIRCOM bater lá e vai interditar. Vai interditar. Você vê, esse caso aqui, a gente fez a denúncia, mandou para a prefeitura e a prefeitura disse que vai ter que interditar. A superlotação nas emergências pediátricas públicas e privadas em Pernambuco. O caso estava sendo denunciado pelo Sindicato dos Médicos e desde sábado a Secretaria de Saúde do Recife restringiu o atendimento no Hospital Pediátrico Helena Moura, no bairro da Tamarineira. Você vai vendo as imagens aí. E a restrição foi por conta da superlotação. Só casos graves continuam sendo atendidos. A nossa reportagem esteve hoje de manhã no hospital e a situação é essa aí. Super lotado. Tem criança em poltrona, não tem cama para as crianças, no corredor, tudo. Está lotado. Não tem mais onde colocar criança. E segundo as médicas, não tem remédio, por isso que não está atendendo. Aí quando eu cheguei, eles disseram que o hospital estava restrito, só estava atendendo casos com muita urgência e que eu procurasse outra unidade de saúde. Eles informaram que não está acontecendo atendimento e para eu procurar outra unidade, sendo que eu já vim do Maria Lucinda para cá, porque também não está tendo atendimento. Aí daqui eu vou ter que sair daqui e procurar outra policlínica, outro hospital infantil para poder ser atendida. Eu fui na UPA lá perto e disse que eu também não atendia. E digo, Helena Moura, infantil, está todos os dois fechados. Ou seja, já é a sua terceira tentativa de um atendimento e até agora nada. Nada. Cheio de criança, não tem espaço para ninguém ali mais dentro. Está muito cheio. Até então estão tirando do laboratório, gente, sala do médico, está tirando para botar as crianças porque não tem mais espaço. É triste, né? Porque você sai de casa para socorrer o seu filho e vê o estado que seu filho se encontra, cansado, tossindo, com febre, e chegar no hospital e não ter atendimento para ele. É muito triste mesmo isso, muito triste. Não é fácil, não. A Secretaria de Saúde do Recife informou que estão sendo realizados, em média, 320 atendimentos diários para pacientes com sintomas gripais no Hospital Helena Moura. E que, após a triagem, dependendo da gravidade, são orientados a procurar atendimento nas unidades provisórias Covid e na atenção básica. Reforça ainda que o período de sazonalidade das doenças respiratórias é observado entre março e junho. Por isso, é muito importante que os pais ou responsáveis busquem manter a caderneta de vacina das crianças atualizadas. Vocês observaram aí que essa situação não é uma situação não prevista. A própria Secretaria de Saúde diz que entre março e junho tem problemas respiratórios. Independente de pandemia, endemia, independente de uma gripe aqui ou outra acolá, nesse período sempre tem essa incidência. Para falar sobre essa questão da superlotação das emergências pediátricas do Estado, nós estamos com o Dr. Valber Stefano, pediatra, presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Boa tarde. Boa tarde, Cardinô. Tudo bom? Doutor, olha, eu já tinha visto alguns pronunciamentos do Sindicato dos Médicos, sobre esta questão. Nós estamos vivendo um problema respiratório sério. E é independente de Covid ou ainda é Covid com as crianças? Não, é independente de Covid, Cardinô. Muito bem a sua fala no início, quando você colocou que é um período de sazonalidade.
todo ano acontece a mesma coisa. Não é relacionado à Covid, não. E por que, neste momento, né, que nós saímos daquela pressão da Covid, né, e teve pressão até nas emergências pediátricas, e por que, nesse momento, as emergências pediátricas estão vivendo esse verdadeiro drama? O que aconteceu, puxando um pouquinho do histórico, até 2019, Cardinô, todos esses ações elas aconteciam na sazonalidade. 2020, 2021, que foi o período efetivo da Covid, as crianças, um dos motivos principais por estar em casa, não tiveram esse período da sazonalidade. Os atendimentos foram ínfimos. Né? E aí, com o retorno da normalidade, podemos dizer assim, da sociedade, esse período voltou com muita força. E voltou de uma força que, assim, posso dizer a você que sou pediatra, que estou há muitos anos nisso, nunca visto dessa forma. Então, não só com o número de atendimentos muito grande, mas também com o número de indicações de internamento. Então, é um problema que independe da vontade, inclusive, das áreas do governo. Né? Porque houve um surto de problema respiratório. Isso. Independe do momento que vai acontecer, independente das medidas. Mas depende o planejamento para que situações como esses relatos que nós vimos na sua reportagem, de crianças que chegam, que não estão sendo atendidas. Tem que voltar. Tem que voltar. Isso é inadmissível, Cardinô. Porque essas crianças que estão indo, buscando o seu atendimento, com o direito de ter o seu atendimento, elas podem agravar. E aí é onde começa o problema. UTI. UTI. Eu, inclusive, acompanhei aqui no Estado o Ministério Público da Saúde tendo que processar o Estado para garantir UTI para a criança. Exatamente. As UTIs hoje estão lotadas. Chegamos a ter no final de semana 50 crianças na lista de UTI, aguardando leitos de UTI. Realmente isso é uma coisa que é muito absurdo. Os sindicatos médicos vêm denunciando, como você colocou, colocando claramente a situação, mas o que nós entendemos é que falta planejamento. Isso é uma coisa que acontece e reitero. Todo ano. Todo ano. Quando a gente fala em planejamento é o seguinte, não, esse ano aconteceu, ano passado ocorreu, o outro. Nós tivemos um período que o Ministério Público estava batendo em cima, que não tinha sequer UTI, para garantir até UTI em hospital particular para criança, e esse ano de novo. E esse ano tem uma característica nova, nem os hospitais particulares têm condições de absorver essa demanda, porque eles também estão absolutamente lotados. Os hospitais estão tentando abrir leitos de UTI, várias unidades privadas para tentar dar conta dessa situação. A última informação que eu tive, o senhor, por favor, se tiver um dado atualizado, falava-se em 83% de ocupação, é por aí? 83% a 90%. Nossa! 90% são a taxa de ocupação. Quando a gente fala 90% é porque a central ela calcula entre o que entra e o que sai, aí nesse intervalo fica leitos, mas não é que estão livres. São pacientes hoje que estão tendo alta e estão aguardando chegar. Então, quando vira, dá 90%. Mas eu lhe digo, sem medo de errar, 100% dos leitos estão ocupados. Olha, nós temos um problema precário, principalmente nesses hospitais que são SUS. Hospital da Restauração, Getúlio Vargas, Otávio de Freitas, Agamenon Magalhães. Por incrível que possa parecer, são hospitais que sempre tiveram um atendimento muito grande da população e que hoje estão até o prédio. O caso que aconteceu no Hospital da Restauração, que nós acompanhamos aqui, né, é uma situação impressionante. E fizeram umas imagens também do alto do hospital, parece até que está nascendo até árvore no hospital, é impressionante. Né? Essa precariedade tem explicação da Secretaria de Saúde por que esses hospitais estão nessa precariedade física e também de pessoal e equipamento. Isso. O que acontece, Cardinô, no dia que nós fomos lá ver a questão do evento que aconteceu do vazamento, a dificuldade de você chegar perto do local onde houve o rompimento desse cano era muito grande. Então nós temos uma situação que os hospitais têm, num local que era para ter 100 pessoas, tinham 200, exatamente nesse dia. Então, como é que você vai fazer a manutenção? Eu posso até ter dinheiro, eu posso até dizer a você que eu posso ter dinheiro e tudo, mas como é que você vai fazer isso? Então, o grande problema que acontece nessa situação, e que vai acontecer, que pode acontecer de novo,
Porque um cano estourar acontece em todos os ambientes. Mas a necessidade da manutenção da minha casa, da sua casa, do telespectador, a casa dele, ele consegue fazer, ele consegue ajeitar. E não é o que acontece. Lá mesmo, no Hospital da Restauração, há uma tentativa, por exemplo, de uma troca de um piso. Estão trocando o piso com pacientes lá, assim, eles afastam, estão trocando o piso. É o que a gente diz, fazendo o trabalho com o carro andando, trocando o pneu com o carro andando. Realmente é uma situação muito difícil que está acontecendo, que não se remete só a meramente um cano, mas se remete a toda a estruturação da rede, de como é o fluxo de atendimento. A regionalização, os interiores, que é esse caso, não conseguem fazer os atendimentos. Nós cobramos que o Hospital Regional do Agreste, por exemplo, faça cirurgias, neurocirurgias, para que aquele paciente que está vindo do Agreste, do Sertão, que ele fique no Regional do Agreste, que é um hospital grande, que tem equipe de neurocirurgia, sabia, Carnot? O grande problema que eu vejo é esse. Você inaugura um monte de hospital, aí quando a pessoa vai nesse hospital, fala, não, tem que ir para o HR. Exatamente. Não, o cara chega lá em Caruaru, não, peraí, vai para o Otávio de Freitas. Outro dia a promotora da saúde estava lá no Otávio de Freitas também, revoltada. E aí quando você pega, então assim, o HR e o Otávio de Freitas, o Getúlio Vargas, eles não são um problema. Se conseguisse a rede funcionar da forma como deveria sim funcionar, nós não viríamos essas situações, infelizmente. Doutor Valber, deixa eu falar um pouquinho sobre essa situação da tal hepatite, que estão chamando de hepatite misteriosa, né? E por que é hepatite misteriosa? Pelo que a gente sabe, tem conhecimento, o senhor me corrija, é porque até agora não se sabe a causa. Isso. Essa hepatite, Cardinal, ela começou foi sinalizada no dia 5 de abril, agora em 2022, no Reino Unido. O nome misterioso é porque não tem a causa. Existe a hepatite A, B, C, D, E. Existem as causas que são evidenciadas. Então, nesse momento, todas essas investigações não deram motivo. A Secretaria Estadual de Saúde lançou uma nota da vigilância, que é importante para que os pediatras para fazer as devidas notificações, com fluxo de atendimento e que conseguimos investigar isso. O que se sabe é que há uma coincidência entre os vírus respiratórios, como o adenovírus, neste momento, olha a coincidência, e o evento efetivo que está acontecendo dessa hepatite, que dá dor abdominal, vômitos, diarreia, aumento das enzimas, quer dizer, do laboratório alterado da função hepática. Não ainda existe uma correlação direta, mas já começa a se dar alguma sinalização desta possível coincidência. Aqui nós tivemos 3 notificações suspeitas. Né? No mundo parece que a OMS relata 348 casos. Isso. Então, para se confirmar mesmo que é a hepatite misteriosa, até sem saber a causa, fica até difícil, não? O diagnóstico é por exclusão. Eu testo A, B, C, D, E, eu vou fazendo a investigação e eu não consigo identificar. O que a Secretaria hoje, através da sua nota recente que ela publicou essa semana, pede para testar, inclusive, Covid, que não está dando positivo, e pede para fazer um teste para o adenovírus. Aí nós estamos aguardando essas crianças com essas suspeitas, os resultados do adenovírus, que não é um vírus comum de resultados fáceis. Mas o que se sabe, Cardinal, é que neste período agora, aí vamos para as coincidências, nesse período agora, desses quadros gripais que estão acontecendo, os principais vírus que estão acometendo são sincicial respiratório, metapneumovírus, rinovírus e adenovírus. Está no meio dessa discussão. Não temos relato desses casos todinho dessas crianças de Covid positivo e nem de influenza. Bom, presidente, gostaria de agradecer a sua presença e contar outras vezes aqui. Eu é que agradeço. A gente falar sobre saúde aqui e vamos cobrar. Estamos à disposição, muito obrigado e boa tarde a todos. Grato a sua presença. Ao WhatsApp aqui, a Rosa, é lá de Campo Grande, ela está querendo saber as causas da unha. A unha dela está quebrando, é? Quebradiço, está fraca, é? Unhas quebradiço, que pode ser, está descascando, quebrando. Pois bem, a dermatologista Vanessa Lopes respondeu para você, amiga. Podem ser vários fatores que estão contribuindo para essas unhas quebradiças. Desde doenças sistêmicas como anemia, deficiência de vitaminas,
tireoide, isso deve ser investigado pelo seu médico. Mas alguns fatores externos contribuem também para unhas quebradiças, como, por exemplo, pegar em produtos de limpeza sem usar luvas, usar acetona com frequência, tudo isso vai enfraquecer a lâmina ungueal e fazer com que ela fique mais frágil. O próprio álcool em gel, que ficou tão comum agora na pandemia, também enfraquece as unhas. Então, além desses fatores externos, algumas doenças sistêmicas podem contribuir para essas unhas frágeis e aí você precisa investigar qual é a causa no seu caso.